Fala, meus queridos! Estamos iniciando mais um episódio do Follow Jesus Podcast, o nosso podcast que tem por objetivo te auxiliar e nos auxiliar a caminhar a cada dia um pouquinho mais perto de Jesus. Estamos ansiosos por esse episódio. Temos um convidado aqui hoje muito top. E antes de a gente iniciar, eu não posso deixar de citar aqui os nossos parceiros. O pessoal da QI Produções, mais um episódio gravado aqui, mais um trabalho feito em parceria e estamos muito felizes com essa parceria e queremos indicar isso aí para você. Se você tem aí o seu desejo de gravar o seu podcast, gravar live, também tem a possibilidade de fazer ensaios fotográficos aqui, chama o pessoal, nós vamos deixar ali na descrição do vídeo todos os endereços do pessoal aqui. Chama eles aí, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e você vai ter um serviço de qualidade. Tiagão, como é que estamos? Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo bem. Hoje, no último, a gente falou... Hoje eu tô empolgado. Então. Hoje eu quero começar dizendo pra você que Deus abençoe sua vida, seu ministério e as suas finanças. Amém? Amém. Amém. Então é isso aí. Hoje, além de empolgado, eu quero profetizar na vida de você que tá nos assistindo. Oh, aleluia. Pô, cara, tu pegou meu... Viu? Eu ia fazer isso daí, pô. Eu tava com isso aqui já, ó. Quando eu soube que era ele, eu falei, não, eu sou obrigado a falar essa. Caraca, mano. Gente, muito top. Eu quero apresentar pra vocês um cara que é sensacional, um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Eu sempre digo que eu conheço ele e a esposa dele há pouquinho tempo, mas parece que eles estiveram sempre por aqui, parece que a gente caminha junto há maior tempão. Isso é uma doideira, não sei explicar o porquê assim, mas que bom que é assim. Jonatas, meu mano, boa noite, tudo certo? Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Prazer demais estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério. E as finanças. Isso, não pode faltar. Cara, que bom, cara. Que alegria. Fiquei muito feliz pelo convite. Já era esperado eu estar nesse momento aqui, compartilhar um pouquinho com vocês. E para mim é uma satisfação muito grande. Muito obrigado pelo convite. Vocês são pessoas incríveis. O Alisson, né, que... A gente já caminha, por mais que seja pouco tempo, né? Também com o Thiago. A gente tem uma conexão, uma amizade, um carinho imenso e tenho certeza que é plano de Deus, né? Assim como o Murilo também, que eu conheci, hoje não pôde estar aí, mas pessoas incríveis que estão caminhando juntamente comigo e com a minha esposa. E juntos a gente está criando história aí, né? Amém. Isso aí, mano. Glória a Deus. Gente, pra quem não sabe, hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor o Jonatas, mas eu queria começar perguntando pra ti, mano. Cara, como é que foi esse negócio? O que aconteceu, mano? O que te fez vir do Rio Grande do Sul pra cá, pra Florianópolis? Opa! Então, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho. Tenho 32 anos, esse ano completo 33. Sou casado com a Micaele, minha esposa linda, maravilhosa. E agora, pai do Noah, né? Pai do Noah. Nós vamos falar mais pra frente, mas Deus nos deu essa graça de nós, esse ano, estar gerando o filho e é a bênção de Deus na nossa vida. Então, cara, pra nós, vim do Rio Grande do Sul pra cá, foi algo muito direcionado, algo muito de Deus para as nossas vidas. Foi algo que estava no nosso coração, mas nós só nos movimentamos quando Deus agiu. E foi algo incrível, foi algo impressionante. Já falando, né, de como aconteceu, minha esposa ela se formou em Direito na faculdade, começou a trabalhar lá. Ela iniciou no escritório, na primeira semana que ela iniciou no escritório. Antes nós trabalhávamos numa clínica médica. E quando ela iniciou no escritório, a gente sempre tinha o desejo de vir para cá, porque a gente já conhecia Florianópolis, já conhecia a região, temos parentes aqui, né? A tia dela mora aqui. E com aqueles sentimentos sempre de vir. Porém, eu tenho uma postura que eu não ajo por impulso de forma alguma.
Nós sempre planejamos, né? Pedimos a direção de Deus e agimos com cautela. Se Deus permite, Ele faz. Um ano antes de nós vir, nós estávamos nessa expectativa de vir já um ano e tudo mais, vamos. Quando nós estávamos nos programando para vir, deu a pandemia. E nós entendemos que foi o momento de nós esperar, não ser a hora. E lá a gente ficou por mais um ano e pedindo para Deus o direcionamento. Como eu falei, ela tinha se formado. Deus deu a ela a oportunidade de concorrer a um curso na área de registro de imóveis. Para ter o curso, a pessoa tinha que ser formada em Direito. E a nível Brasil, ela num dia ela estava vendo uma live no Instagram, acompanhava já isso, e ela foi sorteada. Ela foi sorteada, única pessoa a nível Brasil para ganhar um curso. E ela tinha se inscrevido numa vaga para Florianópolis que dependia desse curso para poder começar a trabalhar. Então Deus deu o curso para ela e num domingo após um culto, nós tínhamos já participava de grupo de empregos aqui, porque essa era a intenção. Num domingo à noite ela mandou o currículo dela e na terça-feira ela foi chamada para fazer uma entrevista online. Resumindo, ela passou por 2 semanas de entrevista. Ela veio para cá, ficou na casa da tia dela. E quando eu fui buscar, a gente morava a 50 quilômetros de Porto Alegre, capital. No sábado pela manhã, quando eu fui buscar, ela entrou dentro do carro, olhou para mim e disse: vamos embora para Santa Catarina? Olha. Ela, numa seleção de 10 pessoas, ela foi a única que foi aprovada na vaga. E de lá para cá, nossa vida mudou completamente. A gente sempre falava para os nossos familiares, né? Um dia nós vamos. E sempre ficava naquelas. Isso você fala quando você estiver lá, ou quando for para aí, vocês vão ver, vocês vão sentir. E, na verdade, quem sentiu foi os meus familiares e amigos, porque em 30 dias, a gente avisou a todos, e depois vocês vão entender um pouquinho mais, porque a gente participava das atividades da igreja lá, enfim. A gente avisou a todos e juntamos as nossas coisas, e aqui estamos já completando 4 anos nessa cidade. Que top, mano. Que top. Cara, e como é que era? Conta um pouquinho, como é que era lá no Rio Grande do Sul, mano? Um pouquinho antes de vir esse desejo de vocês virem embora pra cá, morar pra cá e tal. Como é que era a vida de vocês lá, assim, e mais especificamente, assim, um pouquinho? Como é que era a vida do Jonatas lá? Maravilha. Como lá no Rio Grande do Sul, como eu falei, a gente já tinha atividades na igreja, eu e a Micaele nos casamos. Vai fazer 10 anos esse ano. E a gente se casou e logo quando nós nos casamos, 2 meses depois, a gente já começou a trabalhar na igreja com as atividades de jovens e tudo mais. A gente já era muito ativo, né? Já vem com uma família muito ativa na igreja e nós começamos a trabalhar liderando jovens em congregações, escola bíblica dominical na época. Então, éramos professores e nós tínhamos uma vida muito ativa dentro da igreja. E lá nesse período, nós estávamos construindo a nossa família. Recém estávamos casados, então estávamos construindo a nossa família profissionalmente, né? Estruturando casa e tudo mais. Então, por lá nós passamos 6 anos da nossa vida, onde foi maravilhoso todo o direcionamento de Deus, tudo o que aconteceu com nós naquele lugar. Nesses 6 anos de casado, a gente atuou na igreja constantemente. Então, para o nosso crescimento, ele foi muito bom, porque nós aprendemos muito como casal. Nós aprendemos a lidar com pessoas, nós aprendemos muito, e isso fez com que a gente viesse crescer. Até mesmo porque, à frente, Deus precisaria que a gente estivesse pronto,
né, para as coisas que ele estaria abrindo, as portas que ele estaria abrindo, as coisas que ele estaria colocando nas nossas mãos. Então, lá foi um período maravilhoso, um período de construção muito bom na nossa vida, que fez com que a gente permanecesse. Hoje a gente está aí, firmes e fortes. Entendi. Foi aquela preparação, né? Exatamente. Mas tu, naquela época, tu já entendia que aquilo estava te preparando para o que... Tipo assim, tu já tinha esse entendimento? Tipo, o que eu tô vivendo aqui, ele fortalece meu casamento, meu relacionamento e tal, mas ele tá me preparando já pro que virá. Tiago, como é que eu vou te dizer? Eu sempre pensei um pouco diferente. Por quê? Desde pequeno, sempre tive algumas promessas direcionadas de Deus na minha vida, né, a se cumprir. Porém, eu venho de uma família muito ativa na igreja, de pastores e tudo mais. E por acompanhar uma vida de um pastor, que nem meu pai, meu irmão, meus tios, meu avô, foi o nosso primeiro pastor da família, primos pastores. Então, por acompanhar, eu sempre fui aquela pessoa que disse, cara, eu quero fazer de tudo, eu quero crescer, eu quero ter um serviço maravilhoso, mas eu não quero seguir isso. Não que eu não quero seguir a Cristo, porque eu sempre segui, mas eu não quero ir para essa, né? Eu não quero, eu quero fazer, mas eu não quero me entregar totalmente assim. Então, esse pensamento que tu me perguntou, até então eu não tinha, porque para mim eu estava com os meus olhos em outra área, né? Eu sabia que tudo era para um amadurecimento, mas eu não tinha dimensão da onde Deus iria nos levar, o que Deus iria fazer, entende? Então, eu só entendia que era um processo que eu tinha que viver, independente de onde eu estivesse, aquilo ia me dar estrutura para o que eu fosse fazer. E eu sempre busquei muito na minha vida profissional, na minha vida de desenvolver, para que eu tivesse um bom êxito, eu desse tudo que é de melhor para minha esposa, enfim. Então, eu sempre deixei de segundo plano, mas sempre entendi que para tudo Deus nos forja, né? Entendi, mano. É interessante, porque geralmente quando a pessoa ela vem de uma família que já é cristã, que já está ali envolvida na igreja, nas atividades, a tendência é que ela seja muito natural ela querer replicar isso, né? Vou ser igual aos meus pais, vou ser igual ao meu avô, que é isso aí. Muitas vezes eu me questionava o porquê que eu não era assim. Olha só. Até mesmo porque, como é que eu vou te dizer? Eu não me esforçava para ser assim. Eu nunca me esforcei para ser. Porque eles são referências. Hoje eu tenho parte da minha família que é referência no Rio Grande do Sul, com um pastoreio e um pastoreio zeloso, que hoje também, né, a gente sabe que há uma necessidade de um pastoreio zeloso. Uhum. E eu tenho exemplos, eu fui criado com pessoas, eu fui criado com pastores, em que eles sempre deram exemplos, bons exemplos para nós. E muitas vezes eu me questionava, por que eu não me dedico como eu deveria me dedicar? Entende? Por que eu não almejo como eu deveria almejar? E ao mesmo tempo eu tinha aquilo comigo. Eu não quero isso para mim, porque eu sabia como era difícil, eu sabia o sofrimento que né, o que se enfrenta. Então eu sempre quis assistir de longe, ajudar, porque eu sempre fui muito ativo, mas eu ajudava muito nos bastidores. E isso foi muito bom. Agora vocês falando, eu me lembro de um congresso onde um pastor muito famoso foi na minha cidade. E eu era muito do servir, que eu era aquela pessoa, como eu era, né, conhecido de todos na igreja ali, eu era aquela pessoa que tudo que tinha que fazer, eu fazia. Seja num congresso, seja em tudo. E eu me lembro que eu entrei na igreja, a gente foi buscar o pastor no aeroporto para pregar e tudo mais. Eu entrei na igreja e peguei a mala dele, que eles andavam com aquelas mochilas, né? Uhum. Eu peguei aquela mala dele e eu entrei dentro da igreja com ele, eu segurando a mala dele. E quando ele estava caminhando no corredor da igreja, ele olhou para mim e disse que Deus admirava a atitude que eu tinha de servir daquela forma, de ser útil,
né? E aquilo me chamou muita atenção, porque era uma coisa que quem era o destaque, por exemplo, era ele, né? Era o burrinho que carregava Jesus, né? Não era o destaque. Então aquilo me chamou muita atenção, por quê? Porque Deus, ele sempre vê, né? Tudo que a gente faz, seja nos bastidores, seja em tudo, Deus sempre vê e tem um olhar para isso, né? Nos admira quanto a isso. Mas isso é muito dele, né, mano? Tipo, fazer de coração, né? Sim, Tipo, sim. a gente te conhece aqui, a gente vê, tipo, o teu amor naquilo que tu faz, o teu zelo, o teu cuidado. Então, tipo, por mais que tu não seguiu essa linha de pastoreio, toda a característica que tu citou da tua família, a gente vê muito em ti, mano, sabe? Nessa questão do cuidado, do zelo, da atenção. Ficou muito nítido, né? E só um adendo, né? Congresso é bem Congresso antigo, é né? algo que Congresso- denuncia uma certa Congresso, idade que a gente já tem. Faz parte. Faz parte da caminhada. Cara, e outra pergunta que eu queria te fazer. Beleza, tu tinha a tua vida lá, servindo, meio que, não quero me expor muito, mas tô aqui servindo. Mas no meio disso tudo aí, eu já sei que tem um testemunho aí que mano, é uma loucura. Então, assim, conta pra gente um pouco disso e já uma segunda pergunta, como é que era conciliar, mano, essas duas coisas assim, sabe? Então, eu sempre entendi que se hoje eu estou aqui, por exemplo, é uma permissão de Deus, né? A gente ouve, e eu já vi no podcast, muitos testemunhos, né, que aqui foram ditos de como Deus salvou, de como Deus livrou, Deus tirou das drogas. Hein? Como eu nasci num berço cristão, eu nunca tive tantas experiências dessa forma. Porém, a maior experiência da minha vida, eu acredito que Deus deu aos meus pais, né? Uma provação a eles muito grande ao meu respeito. Inclusive, pai e mãe, amo vocês são exemplos para mim. Me orgulho muito dos pais que eu tenho e sou muito grato a Deus por tudo que vocês fizeram por mim. Quando eu nasci, cara, esse testemunho, ele me acompanha desde os meus primeiros segundos de vida. Quando eu nasci, isso há alguns anos atrás. Uns anos atrás. Há 32 anos atrás. A TV era preta e branca. A TV... Sim. Não tinha a tecnologia que hoje tinha, né? Então, quando eu nasci com uma insuficiência cardíaca. O que acontece? A minha válvula aórtica, a que pulsava o sangue para o coração, ela nasceu com um problema onde não funcionava da forma correta. Então, um exemplo, o sangue ele não chegava no coração da forma em que tinha que chegar. Então, na época, não tinha ecografia, né, para saber antes, enfim, e eles ficaram sabendo no momento, no ato do meu nascimento. Quando eu nasci completamente roxo, eu não tinha batimentos cardíacos suficientes, nem respiração para que eu permanecesse, né, por muito tempo. Então, como eu falei, eu morava a 50 quilômetros de Porto Alegre e eu nasci na cidade vizinha. Em questão de 48 horas eu tinha de vida, os médicos me deram de vida para fazer algo comigo. Na época, quando a minha mãe foi para me ganhar, o médico que estava no plantão para fazer o meu parto lá, ele tinha um primo que trabalhava no cardiologia em Porto Alegre e era médico do coração. E quando ele pegou eu nessa situação, roxo, quase sem vida, ele ligou pro primo dele e pediu uma internação com urgência. Isso na época era muito difícil também, porque tudo muito de uma hora para cima, saúde precária, tudo longe, então era tudo muito risco. Então, em questão de segundos, tiraram dos braços da minha mãe, me botaram numa ambulância e me levaram para Porto Alegre. O meu pai, o meu avô foram juntos e foram para Porto Alegre comigo. No meio do caminho deu problema, enfim,
lá tinha uma ponte que levantava, Porto Alegre tem uma ponte móvel, que quando passa navio, a ponte fica erguida, fica uma fila de carro. Tinha tudo esses imprevistos que poderia acontecer. E normalmente quanto tempo que é, mano, da tua cidade pra Porto Alegre? Da minha cidade para Porto Alegre dá de 45 minutos a 1 hora, depende do trânsito. E se a ponte estiver erguida, no mínimo dá 1 hora e meia. Então, de lá para cá, eles chegaram lá e conseguiram me atender os primeiros socorros ali na hora. Só que tinha uma questão. Eu não iria sobreviver se eles não fizessem um procedimento em mim. Então, aonde eles iam fazer um cateterismo, iam expandir, iam abrir a válvula para que eu pudesse ter vida. Nesse período, estava o meu avô, porque meu pai teve que voltar com a minha mãe para ficar com a minha mãe. E eles chegaram pro meu avô, e meu avô foi o decisor da minha vida, assim. Porque eles chegaram pro avô e disse: vô, seguinte, a situação do Jonatas é muito complicada. E o Jonatas tem 50% de vida e 50% de chance de morte. Então, eu quero saber do senhor. O senhor permite que a gente faça um procedimento nele? Eu tinha 36 horas de vida. Então, o meu avô dobrou os joelhos no saguão do hospital, me entregou para Cristo, naquele jeito ali, da forma que dava, e disse: eu permito, façam o que for necessário para tentar salvar o meu neto. E ali, eu fiz o cateterismo. Eles conseguiram expandir a válvula. Isso, a cada 10 crianças que nasciam na época, 1, 2 sobreviviam. Porque tu imagina, 48 horas de vida, vai entrar algo na veia do teu na válvula do teu coração, vai expandir ela, né, e vai te dar a chance de o coração funcionar ou não. Enfim, isso aconteceu. Aconteceu, graças a Deus, eu consegui resistir. Porém, houve a necessidade de um acompanhamento constante. Com 4 anos de idade, eu tive que passar por uma nova cirurgia, onde a válvula ela já não aguentou mais, a válvula que eles tinham feito, a expansão, ela não aguentou mais, e colocaram uma humana em mim. Então, eles abriram, a primeira vez que eu abri o peito, eles trocaram a válvula humana também, tinha muitas chances de não resistir, por causa que eu tinha 4 anos de idade. E em tudo, Deus foi permitindo que isso fosse acontecer, e ele foi guiando os médicos, e fui tendo êxito. Com 4 anos de idade, eles trocaram a válvula, maravilha. Minha infância foi um pouquinho complicada, porque criança não podia fazer muita coisa, né? Então, eu era um pouco limitado, não podia correr. Tu tinha essas limitações? Tinha as limitações logo no início da cirurgia, por conta que tudo que poderia vir poderia machucar. Mas no decorrer ali da tua infância, juventude ali, tipo, educação física, jogar bola, essas coisas assim? Assim, eu fui sempre muito teimoso também. Eu vou chegar lá. Eu sempre fui muito teimoso. Porque eu teria que ter um cuidado muito dobrado enquanto a isso. Porque eu tomava, na época, um remédiozinho que se chama S para controlar o sangue ali. E só que aquilo, tudo que fosse corte, hoje, tudo que eu tenho de corte, ele demora mais para cicatrizar, ele pode me dar hemorragia interna e externa. Então, eu teria que ter um cuidado redobrado. Então, a minha mãe, coitada, sofreu bastante comigo por conta disso, né? Quem sofre hoje é a Mica. Hoje quem sofre é a Mica, verdade. Mas... é verdade. Mas... consegui, né, com as limitações, com cuidado, com o zelo dos meus pais, consegui. Com 14 anos de idade, fui fazer um procedimento dentário. E onde eu fui arrancar um dente. E por ali eu arranquei o dente e entrou uma bactéria dentro da minha rede sanguínea e alojou na válvula humana. E dali, em pouco tempo, em meses, eu fui obrigado a me submeter por mais uma cirurgia no coração. Caraca, então, com 14 anos de idade, 13 para 14, abri novamente o peito e botei uma válvula metálica. Então, hoje eu tenho uma válvula metálica, né? Creio que tenha sido a última cirurgia, mas de lá para cá eu faço acompanhamentos, né, constantes, enfim. Antes eu fazia com muito mais frequência, mas é constante, e tomo hoje um medicamento também constante para sempre o sangue estar na mesma viscosidade. Hoje eu tenho uma válvula mecânica e, se Deus permitir, assim eu ficarei com ela até o resto
da vida. Mas nesse período de 14 anos foi onde a minha mãe mais sofreu, porque eu lembro que ela ia pro colégio comigo na hora do intervalo, porque eu tinha que ficar sentado no banco junto com ela, porque eu não podia correr com as crianças. Cara, isso Então, aí... não, eu vou dizer assim, Jonas, você sofreu, você tem lembranças ruins. Cara, eu tenho lembranças de que eu tinha que cuidar. Não, mas teu pai e tua mãe, acho que... Sim, pra eles. acho que é. Eu te falo isso porque hoje eu sou pai, né? E não nada disso assim, mas já passei algumas situações com meu filho de eu sofrer por ver ele naquela Exato. situação, Exato. sabe? Eu ficar mal por aquilo, sabe? Então, tipo, acho que o teu pai e a tua mãe, tipo, Sim. lógico que tiveram todo o cuidado e zelo, mas dói assim, sabe? Pro Claro. pai e a mãe. E lembra que eu falei que eu sempre fui muito teimoso, assim, pra essas coisas. Eu não me cuidava muito da minha saúde. E eu sempre gostei de jogar bola, de fazer as coisas, enfim. Então Deus já me livrou algumas vezes, assim, da morte, por exemplo. Por quê? Eu, depois que eu fiz a cirurgia, de 13 para 14, com meus 15 anos de idade, eu jogando bola, eu correndo, eu me bati, caí com a cabeça no chão, abri a cabeça, quase tive hemorragia interna, levei vários pontos. Eu estava longe de casa, minha mãe só ficou sabendo depois, já correu para o hospital. Então, tipo, muitas coisas assim, Deus me livrou, sabe? Na escola, de correr, bater e se cortar. Esse do futebol foi muito. Por quê? Porque eu lembro que eu desmaiei 3 vezes. Eu tava com uns amigos e eles me levantavam, eu dizia, eu tô bem, queria caminhar e caía de novo. Caía de novo. Então. Que cabeça Então, sabe, Deus permitiu mesmo que eu me mantesse com um acidente de carro, enfim, com várias coisas que eu me mantesse vivo. E hoje eu entendo os propósitos dele na minha vida. E aí entra onde a gente fala na questão propósito, né? Deus sempre teve uma promessa. Sim, Deus sempre teve. E nesse decorrer eu fui criando uma maturidade para entender as promessas dele na minha vida. Talvez, não que eu seja aquilo que os meus pais, aquilo que minha família é, de fato. Mas hoje, eu também, e lá na frente a gente vai falar, mas eu também me vejo cumprindo hoje já os propósitos de Deus na minha vida nesse lugar aqui. Top. Uau. A gente podia terminar aqui já, né? Já tá bom, acho que, né? Já tá legal. Mano, muito top. Cara, tu falou pra gente ali que todo o processo da mudança de vocês de lá pra cá, pra Floripa, né? E o que trouxe vocês pra cá e tal. Mas assim, como é que foi? Como é que foi essa transição de lá pra cá? O que mais foi difícil, vamos dizer assim? E o que mais, tipo, te agradou vocês, assim, que mais, tipo, nesse processo todo de mudança pra Floripa? Maravilha. Eu lembro quando eu falei pra vocês que a minha família sempre dizia que eu ia... principalmente a minha mãe, né, que é mais apegada, ela sempre dizia, meu filho, você pode até ir, mas quando você estiver lá, você vai ver o quão difícil que é, você vai ver a falta que faz ter a família por perto e tudo mais, enfim. E eu vou te dizer que as coisas mais difíceis desde o momento que a gente chegou aqui, há quase 4 anos, o que foi mais difícil para mim foi aquilo que de fato mudou o meu jeito de ser. De fato, Deus usa das nossas provas, das nossas lutas, para nos forjar e para nos tornar melhor. E eu precisava mexer no meu eu. Eu precisava mexer no meu caráter. E não que eu tivesse um caráter deturpado, mas era necessário que algumas coisas viessem melhorar em mim. Principalmente na minha perspectiva de vida, de visão, de olhar o mundo de forma como Deus queria que eu visse, né? Alguém mais corajoso, alguém mais forte, alguém mais pronto, alguém mais preparado. Porque eu sempre fugi de muitas coisas. Eu tinha uma certa dificuldade quando eu começava um emprego, eu não me agradava e saía, ia buscar outra coisa. Já dos meus cursos, por mais que eu tenha cursos na área e formado e tudo mais, eu já trabalhei com muitas coisas. E eu vi assim que eu não me encontrava.
Até eu chegar nesse lugar, onde em agosto eu cheguei e em setembro eu comecei a trabalhar. Foi muito rápido. A Micaele, a gente só veio porque ela já estava empregada, então era uma segurança, eu deixei tudo para lá, deixei o emprego que eu estava lá, pedi demissão e vim. Eu cheguei aqui, consegui o meu primeiro emprego na empresa onde eu fiquei até o ano passado. Essa empresa, ela fez com que eu fosse forjado por completo. Por quê? Deus enviou para mim, e era uma empresa assim que aos meus olhos, porque eu era muito religioso. Lá no Rio Grande do Sul, eu era muito religioso. Então, eu era muito... A gente conhece Deus até um certo ponto. A gente tem intimidade com Deus, a gente se sente Cristo, se sente crente até um certo ponto. Porque quando nós estamos no nosso meio familiar, é muito confortável. Quando a gente está na nossa rotina, porque dentro da igreja existe rotina também. Sim. Né? A gente acaba caindo na rotina. E isso é errado. Hoje eu pude entender que não andar numa rotina dentro da igreja é fundamental. Por quê? Porque a gente acaba fazendo as coisas não como ela deve ser, na excelência que ela deve ser. A gente acaba fazendo as coisas porque é protocolo. Porque hoje é o meu dia de fazer isso, porque hoje é aquilo. Então, tu acaba tendo uma proximidade rasa. Tu acaba vendo Deus como um ser muito distante de ti. E tu tá ali cumprindo aquilo que Ele quer, que a gente acha que é o que Ele quer, mas o que Ele quer, de fato, é um relacionamento intenso com Ele. Mas a gente acha que só fazendo o beabá nos mantém conectado com Ele. E isso eu pude aprender aqui. Nessa empresa, como eu era muito religioso, ela vendia um serviço, de uma prestação de serviço, e aquilo mexia muito comigo por fato de eu estar vendendo da forma correta ou não. Enfim, eu tinha aquilo... Só que eu entendia que eu não poderia voltar atrás. Eu queria mudar. Eu queria ser diferente. Eu cheguei nesse lugar para que eu não fosse repetir muitas coisas que eu repetia lá. Então, a todo momento me dava vontade de eu sair de dentro da empresa e largar fora. Os 3 primeiros meses foram os piores para mim. Até que virou o ano. Comecei em setembro, virou o ano. Deus enviou um gerente para esse escritório. E esse gerente, ele era cristão. E esse gerente começou a me forjar. Para muitos que saíram, muitos que não entenderam, falavam muito mal dele e viam ele de uma forma diferente. Hoje eu entendo que para mim ele foi muito necessário e Deus trouxe ele. Eu não sei se era para ele, se era para ele ter um êxito dentro da empresa, porque ele também teve, mas eu entendo que Deus trouxe ele para forjar o Jonatas. E eu fui muito moído por ele. Por muitas vezes eu queria matar ele, em bom sentido, né? Mas por muitas vezes eu queria fugir, eu queria dizer aquilo que eu pensava, aquilo que eu achava que era. E ele forjou muito o meu posicionamento como cristão, como homem. Como eu já era casado, então como homem, como as minhas obrigações. Ele me tratava assim, muitas vezes, como um filho moleque dele, sabe? Onde ele ensinava, apontava o dedo e dizia, tu tem que fazer isso, tu tem que ser assim, tu tá errado nisso. E muito voltado à visão religiosa, à visão de Cristo. Se portar como a gente deveria se portar em Cristo. E às vezes era muito contraditório, porque eu dizia, cara, se tu é tão bom, tu não era nem para estar nessa empresa. Entende? Mas eu entendia que ele estava ali por um propósito. Enfim, e isso foi muito bom para mim, foi muito bom. E eu não desisti. E eu permiti. Eu me lembro que a partir do momento que eu permiti ser moldado, eu comecei a enxergar de outra forma. Os meus resultados começaram a ser muito maior. Eu tive muito êxito profissionalmente ali. Então, Deus foi trabalhando, eu fui conquistando coisas. Eu cheguei em Florianópolis e Deus abriu uma porta onde eu tinha uma condição financeira muito boa e ao mesmo tempo, Ele estava trabalhando a minha vida e me mudando para outras coisas. E eu lembro que Ele dizia para mim, e tu sabe
que isso daqui não é o teu lugar. Esse aqui não é o teu lugar. Tu sabe que Deus ele te chamou, Deus ele quer te usar e tu não vai ficar muito tempo aqui, tu sabe. E eu dizia que era contraditório, porque agora eu estava mudando e eu queria cada vez mais aquilo para mim crescer, para mim ser. Enfim, um ano se passou de empresa, eu entrei em setembro. No setembro do ano seguinte, chegou o diretor da empresa, sentou, depois de eu ter uns números bem expressivos, ele entrou dentro da empresa, sentou na minha mesa e disse, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero que tu assuma uma gerência do escritório. E eu sabia que todos os novos gerentes que saíam, eles pegavam e mandavam para outros locais, porque a empresa era nacional, então tinha em Manaus, tinha em tudo que era lugar. E eu arregalei os olhos e disse, meu Deus, né? Como assim? Eu vou para onde? Eu cheguei aqui agora, eu não vou, minha esposa está super bem empregada. Eu pensando comigo, eu não falei nada. Ele disse bem assim, e eu te digo mais, eu tenho 2 dias para ficar aqui, então amanhã tu precisa me dar a tua resposta. Eita. Eu cheguei, e aí eu fui falar com Deus. Eu disse assim, bom, Deus, eu não sei se eu estou preparado para isso, mas eu tenho algumas exigências para fazer. Bem, né? Eu tenho umas exigências para você. Anota aí. Primeiro, quando eu falar para minha esposa hoje no carro, quando eu entrar, que eu falar para ela, se ela falar qualquer coisa negativa, amanhã eu chego e digo que eu não quero mais. Agora, se ela falar algo positivo, eu estou entendendo que tu está permitindo essa porta para mim. E a segunda, Deus, eu não vou para nenhuma outra cidade. Só que aí tinha uma outra questão. Eu sabia que ninguém assumia a mesma empresa que trabalhava, porque tu conhece a equipe. Tu era colega e tudo mais. E quando eu entrei dentro do carro, que eu disse para ela bem assim, se me desse uma oportunidade de eu virar gerente em qualquer outro lugar, que tu sabe que os gerentes pegam e vão, o que tu acha que eu deveria fazer? Ela olhou para mim e disse assim, eu acho que tu devia avaliar e se tu vê que é bom, eu acho que tu tem que ir. Eu disse, opa, o que está acontecendo? Porque ela não pensou nela em nenhum momento. Ela não pensou na estabilidade, no nosso desejo de estar aqui, né? Porque foi um sonho vir para cá e Deus realizou. Então, isso me chamou muita atenção. Eu disse para ela bem assim, beleza, só que eu tenho uma coisa. Eu não vou para nenhum outro lugar se não for para ficar aqui. Ela disse, mas tu sabe que eles não põem. Eu disse assim, uma das respostas que é para ser, se eu vou falar, eu vou pedir que seja aqui. Se eles disser que não, eu estou entendendo que não é para mim ser. Eu cheguei no outro dia de manhã pro meu diretor, ele olhou para mim e disse, tu já tem minha resposta? Eu disse, tenho, mas eu só aceito com uma condição. Eu não saio de Florianópolis. Eu assumo Florianópolis, se for para ser. Ele olhou para mim e disse assim, fechou, tu é o novo gerente então da filial. Eu olhei e disse, meu Deus. E agora? O que eu arrumei pra minha cabeça? E o rapaz, que era o gerente que me forjou, ele estava de férias e ele foi a supervisor. Então, ele também subiu. Eu acho muito engraçado. Eu tenho uma coisa comigo, cara, que Deus me ensinou a filtrar muita coisa. Eu estava sentado na mesa com ele, e ele ligou, o cara estava de férias, ele ligou pro cara e falou, quando tu chegar de férias, eu quero que tu junte as tuas coisas, que tu vai virar gerente e tudo mais, para lá. E aí uma das perguntas que ele falou, como assim, meu amigo, vou virar gerente, que alegria, que top, mas quem é que tu vai deixar em Florianópolis? Aí ele e eu junto, só que ele estava no Viva Voz e eu não estava falando nada, ele olhou, e aí o diretor bem assim, quem vai ficar em Florianópolis vai ser o Jonatas. E o nome dele é Jonathan, o nome do supervisor. E aí quando ele falou isso, ele estava no Viva Voz. Ele deu uma gargalhada e disse bem assim, não, meu amigo, o Jonatas, tu tá de brincadeira comigo. E eu parei, olhei e disse bem assim, bom Deus, é tu que permitiu. E aquilo ficou ecoado, sabe? Aquilo ficou no meu coração, assim, mas eu não levei, aquilo não foi a pedra. Aquilo foi, na verdade, um impulso, porque eu disse assim, cara, tu foi a peça principal para me forjar. E mesmo assim tu não tá acreditando. Então, se Deus é comigo, cara, as coisas vão acontecer. Enfim, para resumir, eu fiquei mais 2 anos na gerência da empresa. Nós alcançamos números expressivos, foi uma bênção o tempo que eu fiquei ali.
foi muito bom para mim. E eu saí pela porta da frente, a gente conversou, teve um momento do meu desligamento, onde eu conversei com a diretoria da empresa, e isso foi tudo muito direcionado, entende? Vivi momentos maravilhosos que me forjaram muito, e as portas foram abertas e fechadas, o ciclo foi fechado. Hoje eu tenho uma admiração por tudo que eu passei, por tudo que eu construí lá dentro, e me sinto muito orgulhoso e saber que Deus esteve comigo em todo momento. Então, e me direcionou para outros lugares, onde também tem estado comigo. Então, isso foi fundamental. Isso me ensinou muito e me tornou muito forte. Top, mano. Top. Então, a gente pode falar que uma das coisas nessa transição de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no caso, né? Pra Floripa. As dificuldades. E amadurecimento. E amadurecimento. Em meio às dificuldades. Porque foi muito difícil. É porque uma das coisas que eu tava me perguntando aqui é... Vocês vieram pra cá, vocês só tinham a tia da Mica. Nós passamos 30 dias dormindo, era frio, dormindo num colchão inflável, umas peças que era cozinha toda de azulejo. Pensa num frio. Mas, então... Eu não tinha nada. Ah, mas gaúcho não é pra sentir frio aqui em Floripa. Pô, mas estava muito frio. Ah, né, meu? Não, mas o que eu ia falar em relação a isso é que, tipo, eu tava pensando, né? Tu tava falando aqui, eu tava viajando no que tu tava falando. Chegar num lugar onde tu não conhece ninguém, onde tu não tem amigo, tu não tem um suporte, por mais que tinha a tia dela ali, mas não tem aquele suporte que tu saberia que tu teria lá a qualquer momento. Tipo, essa dificuldade, sabe? Porque eu vivo muito isso. Eu tenho, graças a Deus, assim, o suporte dos meus pais. Então, tipo, às vezes eu paro de pensar, né? Pô, como é que seria se eu não tivesse esse suporte, sabe? Então, tipo, acho que essa dificuldade que vocês viveram, tipo, no começo, acho que fortaleceu muito, não só, tipo, cada um, mas acho que o relacionamento de vocês também, sabe? Com certeza. A gente aprendeu a depender muito mais, sabe? Porque lá era muito confortável, a gente tinha os dois pais muito próximos. Eu morava do lado da casa do meu pai. Então a gente era muito, muito, muito. E aí Deus dizia... Eu entendi que Deus disse para nós bem assim, agora é o momento de vocês amadurecerem, de vocês crescerem e de vocês dependerem de mim, sabe? Caminhar, eu e vocês dois. Top. Eu tenho mais uma pergunta pra fazer acerca disso, mas eu vou deixar mais pro final. Essa eu vou guardar pra fazer mais pra frente. Pode tocar, mano. Eu acho que é mais ou menos pra onde eu vou agora. Cara, e beleza, tu falou bastante do teu lado profissional, top. E falou também do teu testemunho ali, que eu acho muito doido isso. Eu, do jeito que eu era louco quando eu era criança, se fosse comigo, já era, mano. Porque, cara, Faleceu. Deus, ele é incrível. Né? Faleceu. Né? Se fosse nós... Louco cara, pra mim eu vejo muito Deus, assim. Mas, cara, e como é que foi essa transição, assim? Porque aí tu saiu de lá, tu tinha a tua família perto, tinha a igreja, e aí tu chegou aqui, tá, e agora? Eu vou congregar onde? O que eu faço da minha vida nessa parte? Foi muito engraçado também, a minha vinda pra cá. Quando a Micaele veio e fez a entrevista, a tia dela ia na Mais de Cristo, ia na live, e aí... na sexta-feira que ela recebeu a notícia que eles viriam para cá, o pastor André Matei pregou uma palavra que dizia novos ciclos, encerramento de ciclos e novos ciclos. E foi mais uma confirmação, né, de que Deus vinha. Então, só que eu era assembleiano. Eu era bem tradicional, acho tradicional. Boa, tinha me fugido da palavra. E lá, no Rio Grande do Sul, só para vocês entenderem, eu e a Micaele, a gente era líder dos casais da igreja em São Jerônimo lá. Então, da igreja toda, nós éramos líderes dos casais e nós tínhamos um grupo de louvor. Inclusive, foi um desafio que o pastor lá deu para nós e a gente montou o grupo de louvor lá, e até hoje eles estão com o grupo, os mesmos integrantes. O nome é Primeira Essência, o nome do grupo. Top. A gente foi um tempo muito precioso que a gente teve na cidade de São Jerônimo, cuidando dos casais em São Jerônimo e com o grupo que para a igreja é bom. O
o Alisson é músico, ele sabe que o louvor para a igreja ele é fundamental, né? E principalmente o Alisson, que também já veio, né, de um lugar assim como o meu, dentro da Assembleia e dentro das igrejas um pouco mais tradicional, às vezes a necessidade ela é muito maior, né, de ter. E a gente via o quão, não por ser nós, mas o quão era importante ter cada um daquele grupo lá, cada integrante, cada culto, era muito bom. E eu tenho uma alegria imensa que a liderança que a gente deixou lá manteve o grupo e eles estão lindos, cada vez mais adorando a Deus, servindo a Deus com amor, com intensidade. Então a gente implantou isso lá e a gente vê isso crescer, isso dar frutos. Isso é muito bom. Quando a gente veio para cá, eu cheguei aqui e a Mica disse para mim assim, bom, vamos no culto, nós vamos lá conhecer mais de Cristo, gostei, e tem um culto lá que é dos jovens, né, no Live. Vai dizer que tu chegasse lá de terno e gravata. Não cheguei lá. Tô brincando. Eu já usava barba, né? Então já tava até mais moderno. Já tava desviado. Já tava. Eu cheguei lá no Live e eu entrei dentro da igreja Misericórdia. com as luzes tudo apagadas. Aí daqui a pouco se levante, vamos, né? Iniciou o culto, se levanta, vamos começar de palma. Vamos começar a cantar. Não, até bateção de palma tem. Vamos começar a cantar e eu disse, meu Deus, não vão acender as luzes. E começaram a cantar e não pararam mais de cantar. E eu via o povo dançando, o povo... E eu angustiado, e a Mica olhava pra mim e dizia assim, vai, adora, levanta as mãos. Cutucou a Mica, palavra de oferta no escuro, como assim? E eu apavorado, porque não era fora da minha realidade aquilo. E, enfim. Só que, na minha cidade, de onde a gente veio, tinha uma graça muito, muito grande no requisito palavra, no requisito ministração. A Assembleia de Deus ela é muito forte nisso, né? Então, a gente tem muitas referências disso. Então, por mais que o louvor não tivesse a qualidade, por exemplo, que hoje temos, né, na Mais de Cristo, a palavra a gente sempre era muito bem alimentada. Então, a nossa expectativa sempre era para a palavra, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, vai ali 40 minutos cantando, eu já estava me sentava, a Mica fazia eu levantar, e eu disse, meu Deus, me deixa em paz. E aí começou a pregar, eu disse, agora vamos ver, né? Vamos ver. Começou a pregar, agora vamos ligar as luzes, né? Não ligar. Não ligar. Não ligar. Pastor de boné. Mas, cara, o pastor André começou a pregar e eu via que algo diferente tinha. Porque daí me remeteu àquilo que eu já era acostumado, a palavra, né? A abrir a Bíblia e ministrar. Isso era muito importante. Então aquilo me chamou a atenção. Ela perguntou, e aí, gostou? Eu disse, depois da pregação estava muito bom, né? Quando começou a pregação, eu gostei muito bem. Eu olhei para ela e disse assim, só que nós vamos em outras igrejas. Era isso que eu ia perguntar, se vocês tinham... Eu tinha que ir na Assembleia. Eu não podia deixar de ir na Assembleia. Eu disse para ela, não, eu vou conhecer as outras igrejas, eu quero... porque não é o meu, né? Não tô familiarizado com isso, eu quero conhecer outras. E eu fui na Assembleia aqui. Só para resumir, eu não quero entrar, é muito bom toda a liturgia que eu já sou acostumado, enfim. Só que eu também a gente já vinha mudando essa mentalidade lá. Só que assim, não era ao extremo, né? Era uma mudança. Aí eu chego na Mais de Cristo, que era totalmente diferente, e me deu um choque. E aí eu dizia, não, mas peraí, eu tô mudando. Eu já tenho uma visão de que o que eu vivia eu não quero mais, mas chegar já assim, calma. Aí eu entrei dentro da igreja, enfim, era um culto de ceia. No meio do culto eu olhei para ela e disse assim, tem como nós voltar para Mais de Cristo? Porque era muito diferente também e eu já me senti... Aí eu fui num domingo na Mais de Cristo e aí eu vi que era uma liturgia um pouco mais diferente, que era um pouco mais parecida, porém muito mais, como é que eu vou dizer, simplificada e objetiva e cristocêntrica, que cantava, adorava a Deus e lhe palavra e pronto. Eu disse, é sobre isso aqui. E eu comecei a gostar. E hoje eu já tô pulando na sexta-feira, dançando, eu já tô
Bem diferente. Quem de te quando viu, quem te vem, Magrão. né? Usando corrente. Tá aqui, tá homem. Eu lembro das primeiras vezes que eu tive a oportunidade ou trazer a palavra de oferta na igreja, ou enfim, fazer uma oração. Credo, eu logo no início, né, todo aquele... Pai do Senhor, igreja. Toda aquela, né, parecia assim que eu tava, E aí isso foi mudando. Hoje eu chego dizendo, e aí galera, meu Deus. Antes uma eu coisa saúdo os irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero saudar o pastor. Então isso foi muito bom, sabe? Hoje eu vejo que, cara, simplicidade. Cristo é simples, mano. Ele quer a gente próximo, sem demagogia, sem... A gente coloca muita barreira entre nós e ele, entende? A gente tem livre acesso a ele da forma em que a gente é. E ele nos quer assim. Lógico, ele muda o que é necessário. Mas a nossa essência tem que ser dele, entende? Não tem que ser algo forçado, enfim. Tem que ser algo natural, uma relação íntima. Muitas vezes o formalismo tira a intimidade. Então eu aprendi muito sobre isso. Sobre uma intimidade com Cristo da forma em que ele deseja que de fato eu seja. Não como... a gente aprende de um ser, né? Eu sou assim porque é assim que se fala com Deus, é assim que se ora, é assim não. Hoje eu aprendi muito. Top. Mano. Era isso que eu ia perguntar, né? Tipo, o Alisson entrou nessa questão, porque hoje a gente olha pra ti, e principalmente ali na igreja, a gente vê o Jonatas muito rodeado de pessoas. O Jonatas hoje é uma pessoa que tem muitos amigos, fez muitos amigos. Ou colegas, enfim, mas é uma pessoa que se relaciona com muitas pessoas de diversos grupos diferentes, vamos dizer assim, né? E aí, era essa pergunta que eu ia fazer, tipo, como é que chegou nesse ponto? Lógico que eu vejo que pelo teu coração, não só o teu, mas o da Mica, tipo, vocês têm um coração muito disponível, vocês são muito humildes, vocês são muito amorosos, zelosos também. Eu acho que isso influenciou, mas como é que hoje, tipo, o Jonatas que chegou aqui, em Floripa, sem ter uma amizade, né, as amizades ficaram lá, como é que o Jonatas hoje ele tem, tipo, essas amizades assim, sabe? Então, mano, é muito natural, como você falou. Eu nunca fui uma pessoa que, digamos assim, excluía pessoas. Eu sempre tentei agregar. E a gente sabe, a gente vive em família, né, dentro da igreja, a gente sabe que há divergências, que há isso, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre busquei extrair o que há de melhor em cada um e filtrar aquilo que não me agrada mas permanecer extraindo o que há de melhor. Então eu vejo assim que muitas pessoas, elas, eu sou uma pessoa difícil de lidar. E eu entendo que eu sou uma pessoa difícil de lidar porque eu tenho minhas manias, tenho minhas coisas. Mas hoje em dia é muito mais fácil você pegar assim, pô, eu não gosto do jeito do Alisson, eu prefiro me afastar do Alisson do que aprender com o que o Alisson tem de bom. E eu aprendi isso, que eu quero extrair das pessoas aquilo que elas têm de bom, porque pode me mudar, pode fazer com que eu me torne uma pessoa melhor, uma pessoa que represente mais Cristo. Então, eu sempre sou assim, né? Sempre tive, graças a Deus, essa facilidade assim de... E não que quem me conhece vê que não é algo com um ou com o outro. Ou muitas vezes as pessoas usam até de falsidade, né? Com uma com a outra. Na frente das pessoas elas fazem aquilo. Comigo é natural, aonde eu estiver, enfim. É só tu me dar oi e me cumprimentar 2 vezes que já 2 vezes. Oi? Top, mano. Cara. Top. Cara, e hoje, né? Hoje o Jonatas, ele já tá inserido e já é líder de GC, né? Líder. Líder de GC. Congregação, quase, a gente pode chamar. GC eu fui humilde, já tá virado uma igreja já aqui lá. Mano, e como é que tá sendo essa experiência, cara? Porque é um GC de casais, né? Então, não que os outros GCs sejam mais simples de lidar, porque eu creio que cada um tem a sua particularidade, né? Mas, cara, como é que é, mano, o GC de casais? Como é que está impactando na tua vida? Jovens casais, na verdade. Jovens casais, né? Que, tipo, muitos ali, tipo,
recém-casaram e foram pro GC. Tem pessoas que estão há mais tempo casadas, né? Mas como é que é? Cara, não tem como eu falar do GC ou falar da liderança do Alive antes de falar da forma em que Deus falou comigo para esse posicionamento, para de fato hoje estar no lugar em que eu estou. Quando eu cheguei aqui, eu disse que seria um novo tempo para minha vida, novas coisas mudariam, mas eu iria dar atenção à minha casa, à minha família. Eu queria construir algo aqui. E eu disse para mim que eu queria ser aquela pessoa que eu ia entrar para dentro da igreja, eu ia adorar a Deus, eu ia sair de dentro da igreja e não ia assumir e não ia fazer nada, porque eu queria esse tempo de me profissionalizar, de cuidar da minha família, enfim, e crescer no lugar onde eu estava. E assim foi, eu comecei, quando a gente chegou aqui foi muito de Deus, inaugurou o GC do meu líder, da minha líder, né, do Dene, da Fran, que também GC de casais, na qual vocês também fizeram e fazem parte hoje. Então, foi o GC que nos acolheu, sabe? Que nem vocês falaram, longe da família, é difícil, como é que foi para vir? Seria muito mais difícil se nós não dessemos essa liberdade de conhecer o GC e de estar com pessoas que nos aproximassem de Cristo e também nos ajudassem no nosso forjar e no nosso crescimento. E assim foi com o GC do Dene e da Fran. E ali a gente começou a ter as oportunidades, né, de trazer uma palavra. Eu lembro que os primeiros GCs, eu trazendo uma palavra no GC, o Alisson fazia parte do GC, ele devia lembrar de como era assim, que, né, era como se fosse uma ministração. E por quê? Porque era a forma que eu aprendi, né? Enfim, até para saudar era incrível. E aí, só que isso foi mudando e as oportunidades foram vindo. E o Dene, ele foi uma pessoa que sempre me acompanhou e sempre me incentivou a cada vez desenvolver mais. Porque também via aquilo que... as promessas de Deus, né, na nossa vida. E, cara, só que eu sempre recuei. Eu disse, cara, eu tô aqui para te ajudar no que tu quiser. Quer que eu ore, eu ore. E ele dizia, não, cara, tu tem que ir além, tu tem que tomar uma liderança, tu tem que ser isso. E eu dizia, não. Chegou uma época que ele disse bem assim, Jonas, eu vou levar o teu nome pro pastor, para botar vocês de líder de um GC. Eu disse para ele assim, você não vai levar, porque nós não vamos ser um líder do GC. Aí ele chegou pra ti e falou, tu vai se acadelar? Exato. Então, ele sempre, né, como assim? Assim, cara, não é a hora, não vou. E eu sempre fugi. E eu disse para mim, cara, eu não vou assumir, a gente não vai assumir. E aí a gente foi numa igreja aqui, pastor Murilo, inclusive, da Cidade de Luz. Eu nunca tinha visto o cara na vida. Entrei dentro da igreja, algum convite de uns amigos nossos, inclusive o Alisson conhece. E a gente foi para visitar eles, porque eles recém tinham assumido lá também. Eu entrei dentro da igreja, cara, antes de o pastor pregar. Ele olhou, a gente sentou na frente, assim, junto com o casal de amigos. Ele olhou para nós, antes de pregar, ele disse assim, cara, eu não faço isso, mas eu preciso, Deus me entregou um recado para esse casal que está aqui na frente, eu preciso falar com eles. E ele chegou para a Micaele, entregou um recado para a Micaele, e para mim, ele olhou e disse a seguinte frase, que ecoa na minha cabeça até o dia de hoje, isso faz quase 3 anos. E ele olhou para mim e disse bem assim, Deus manda te dizer que ele cansou de te esperar. Ele falou exatamente essas palavras. Ele te deu dons, ele te capacitou, só que ele cansou de te esperar. E aquilo foi como um choque para mim. Eu caí no chão, né, ali, joelhado no chão, antes da pregação, mano. Enfim, aquela pregação para mim, eu só chorei o culto todo, porque Deus falou comigo de uma forma diferente. Eu já estava, né, sendo moldado, já estava lá no serviço sendo moldado, início da minha gestão de gerência, e eu via dizendo assim, cara, não, Deus, não é, agora que as coisas estão me encaminhando para outro lado, como é que tu vem e me diz isso?
E ele foi ministrando aquilo no meu coração, ministrando, e aquilo me deu um peso muito grande. Você imagina se alguém chegar para você e dizer que Deus cansou de ti. Então, cansou de te esperar, já era para tu estar fazendo. E eu cheguei pro Dani e disse, Dani, Deus falou comigo e, enfim, eu não vou mais correr, eu não vou mais recuar. Então, a hora que for para ser, a gente vai aceitar. E logo foi, em novembro, Deus já abriu o GC, a gente vai fazer 3 anos com o GC. O nosso GC foi um GC assim, que Deus colocou cada pessoa lá dentro de uma forma incrível. Para resumir, nosso GC nós iniciamos, convidamos um casal que tinha levado a filha para assistir um culto do Teens, que era no mesmo dia, e entramos eu entrei na igreja, Deus me deu um direcionamento. Eu entrei na igreja, sentei lá na sala e não tinha ninguém para eu dar o GC. Eu dizia, Deus, quem é que tu vai me enviar? Tinha um casal que vinha junto com a gente, e só que eles estavam naquelas, iam um pouquinho, eles já não eram muito assíduos. E aí eu disse bem assim, Deus, me dá uma estratégia. Aí ele chegou para mim e disse bem assim, João, sai lá no meio da igreja, porque tem pais que trazem os filhos e eles ficam no culto esperando o culto acabar. E eu entrei e cheguei num casal que até hoje são bênção na nossa vida, o Ivan e a Milene. Eu cheguei para eles e disse bem assim, olha, a gente é líder de um GC, vai acontecer agora ali atrás, eu quero convidar vocês para ir. Ela olhou assim, o que é GC? Aí eu fui entender que eles não eram cristãos, eles recém estavam conhecendo a igreja, e aquele era o 2º, 3º culto que eles tinham levado a menina, eles nunca tinham participado de um culto, era só o culto do Teens. Então, por ali, a gente começou a ministrar neles. Eles eram espíritas, eles estavam casados há 20 anos, ajuntados, né? Há 20 anos, eles eram espírita. E a gente começou a ministrar sobre eles, a trazer a palavra. O GC foi crescendo, enfim, e eles se converteram. Para resumir, senão é muito longo a história do GC, mas veio também a irmã dela, que era do espiritismo também, casada, era juntada com o esposo. Ambos, o Japa mesmo, ele tem mais de 60 anos. Então, tu olha, tu não diz? Não diz. Inclusive, ele parece ser mais novo que eu. Eu te amo, Ivan. Tu é o meu espelho em relação a isso. E eu vou dizer que eles são pessoas incríveis. São, mano. A família deles, o Ricardo, a Ju, enfim, todos do nosso GC, porque tem muitas pessoas ali que caminham conosco há 4 anos. E isso eu fico apavorado, porque muitas vezes o GC tem essa rotatividade, né? E Deus fez coisas... Enfim, cara, para resumir, do GC, a gente participou eu fiz o casamento da Ju, do Ricardo, fiz o casamento da Milene e do Ivan, a filha da Milene, a Maria e o João se casaram, eu fiz o casamento dele. Já é o 4º casamento do nosso GC em 3 anos. São 9 pessoas que se batizaram no nosso GC nesses 3 anos. Então, sabe, Deus moveu nesse período algo assim, ó, que eu nunca imaginava. E agora eu vou dizer para vocês o segredo de uma palavra lançada há 32 anos atrás, de que Deus iria usar a minha vida, de que Ele iria fazer com que pessoas viessem conhecer Jesus, que Ele... lá eles usavam muito a questão que seria um pastor, Hoje eu vejo que eu estou cumprindo com o propósito de Deus na minha vida. Hoje eu não sou o pastor como título, né? Mas eu vejo assim que Deus deu para nós um pastoreio na nossa mão, que essas pessoas. E elas são alcançadas, as vidas são transformadas. Hoje o Ivan e a Milene já são líderes. Então, pessoas que estão na igreja há 4 anos e vê a transformação que Deus fez. É por mim? Não é pela minha vida, mas é porque Deus me despertou um dia onde eu disse que eu não queria mais, e Ele me despertou para que eu viesse aceitar. E eu lembro que lá naquele culto, chorando, eu disse: Deus, eu não tenho capacidade. E de fato eu não tenho, até hoje eu não tenho. Mas uma das coisas que eu pedi para Deus foi o seguinte: aonde eu estivesse, que o Espírito Santo dele estivesse comigo,
Porque se fosse eu sozinho, eu ia botar tudo a perder. Então, até aí, Deus tem nos mantido, Deus tem nos sustentado, Deus tem abençoado o nosso GC, já está na segunda liderança, enfim. Deus tem feito coisas incríveis e eu vejo o cuidado dele. Daqui a pouco não é uma igreja com 2 mil membros, 10 mil membros, mas é um GC que esse GC está colhendo frutos, está evangelizando, está trazendo mais pessoas. E Deus ele quer isso de nós. Ele não quer só uma quantidade, ele quer uma qualidade, ele quer que a gente seja útil, ele quer que a gente alcance, de repente o nosso propósito seja para alcançar 5 pessoas. Mas a gente precisa cumprir o propósito. Às vezes, uma das coisas que me pegou muito, que falavam muito, que a gente tinha que descobrir o propósito, e parecia que era algo assim, né? Uma coisa fora do meu alcance, como eu vou descobrir o meu propósito? E hoje eu entendo que todos os dias eu descubro o meu propósito. Uhum. Cada pessoa que eu falo dele, que eu trago mais para perto de Cristo, que eu ajudo, que eu caminho, que a gente direciona, é um cumprimento de propósitos. E uma das coisas que eu digo para vocês, propósito ele não acaba. Não é porque Deus tem um propósito que é para salvar só 5 pessoas, que vai ficar só nas 5 pessoas. O propósito ele não acaba. Ele vai acabar a partir do momento que nós não estivermos mais nessa terra. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, o propósito vai estar sempre sendo renovado na nossa vida. E Deus sempre vai querer mais de nós. Ele conta com a gente, sempre para mais e mais. Então, uma das coisas que eu aprendi e fez muito sentido para o meu coração foi o seguinte... É que muitas vezes Deus não usa somente 2 tipos de pessoas nessa vida. Aqueles que são autossuficientes ou aqueles que são orgulhosos. Por quê? Porque seja numa palavra de direcionamento. Porque eu vejo que, às vezes, Deus ele quer te usar de diversas formas. Mas a gente precisa entender qual é a forma que Deus quer nos usar e está disponível. Porque às vezes a gente só quer visar o que é grande, mas ele quer usar nós nas coisas pequenas. Só que ele só não usa quem é autossuficiente, porque a partir do momento que Deus permitir que alguém traga um direcionamento, que você traga um direcionamento para a pessoa, ela vai falar aquilo que ela acha baseado no que a pessoa vive. Então ela não vai permitir que o Espírito Santo ministre no coração dela para que o que seja direcionado seja de Cristo. Não, pode até ser, mas vai ter sempre aquele eu te conheço, eu sei como é que é, então eu acho que eu devo também falar isso. Ou aquele que é orgulhoso que diz bem assim, cara, para ele eu não vou dizer nada. Ou eu não vou nem permitir que Deus ministre algo sobre a vida de vocês no meu coração, porque o meu orgulho é muito maior do que isso. Então, cara, eu vou perder meu tempo falando para um ou para outro, entende? Por que eu penso isso? Porque Deus precisou usar uma mula para falar. E ele não encontrou nela essas coisas. Hoje a gente perde de ser usado por Deus pelo nosso próprio jeito de ser, pelas nossas próprias vaidades, pela nossa própria insuficiência. A gente sabe que a gente não merece ser usado, que a gente não merece... Enfim... Mas se a gente está com o nosso olhar nele, nosso coração nele, um coração puro, um dos segredos da minha vida é que eu sempre pedi muita sabedoria para Deus. Sabedoria em falar, sabedoria em agir, sabedoria em direcionar alguém, porque a gente tem que entender, é que nem vocês têm que entender o peso da responsabilidade que é você estar trazendo esse podcast, porque ele não vai ficar só entre nós. Jonas, vai demorar 5 anos, enfim. Às vezes é para uma pessoa, um dia, tá lá no Instagram, olhar que vocês postaram, ou entrar no YouTube, ver que alguém falou algo direcionado e ele salvar a vida dele. Então, o peso da responsabilidade que nós temos como cristão, de em todo momento ser referência para alguém. E as maiores referências da nossa vida não estão no nosso falar. Não está eu chegar aqui contar meu testemunho, eu chegar aqui falar algumas palavras bonitas para tentar impactar alguém. Não. A maior referência da nossa vida é o nosso jeito de ser, é no nosso particular, é de como as pessoas nos olham, de como o nosso testemunho, como nós somos. Eu busco muito, e eu tenho muito a melhorar, mas eu busco muito ser, dentro da igreja, os meus amigos, aquilo que de fato eu sou.
eu sou, as minhas deficiências, os meus problemas. Hoje eu não tenho problema nenhum em chegar para um amigo que nem vocês e contar as minhas dificuldades. O meu orgulho me permite eu chegar para vocês e abrir o que é que eu estou passando de problemas, os meus pecados, enfim, porque eu sei que vocês podem estar sendo direcionados por Deus para me ajudar também a evoluir, a crescer e a ser fundamental nessa terra. Porque o tempo passa, as coisas passam. E uma das coisas que eu tinha visto, que é que é a base, né, do versículo do podcast de vocês, deixa eu até pegar aqui, que fala sobre nós negarmos a si mesmo. Só que antes de nós negarmos a si mesmo, Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, vai dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. E lá no 5 ele vai dizer, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz hoje paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é por isso que hoje nós precisamos negar a si mesmo. Porque através dele, ele sarou as nossas feridas. Ele limpou as nossas transgressões. E como nós hoje não negarmos a si mesmo? Como hoje nós não estarmos na frente de uma liderança, à frente de um ministério de louvor, à frente de um trabalho secular e não ser o melhor, não fazer o melhor, porque a Bíblia vai dizer que a gente tem que fazer tudo como se fosse para Cristo. Então, como nós andarmos e não sermos referência naquilo que nós cremos? Como as pessoas olharem para nós, para onde elas vão, e não ver Deus, e não ver Cristo em nós. Então a gente precisa exalar o bom perfume dele em todos os momentos. Seja numa brincadeira, seja em meio à comunhão, seja numa troca de experiência. As pessoas precisam ver o que Cristo fez na nossa vida, transformou a nossa vida e pode transformar a vida de outras pessoas também. E principalmente falar o plano perfeito dele. Falar para que ele veio, por que ele nos salvou, por que ele nos ama, por que ele quer que nós venhamos nos aproximar dele. Então isso é fundamental na nossa vida. A gente precisa sim, todos os dias, negarmos a nossa carne, negarmos os nossos desejos, a nossa preguiça de vestir, né, a vestidura que nós devemos e lutar para que a gente de fato seja útil na casa do Senhor, útil aonde nós estivermos. É sobre isso, essa é a minha visão e é por isso que eu hoje exerço, né, essa liderança na igreja, estou sempre disponível na igreja, como vocês já falaram, porque não é para mim. Não é para mim. Eu não me importo se ninguém souber quem eu sou. O importante é saber quem ele é. Top. É isso aí. Agora... É sobre isso, pessoal. Game over agora, porque... Game over, né? Mano, obrigado, viu? Obrigado demais, de verdade. Obrigado pela tua disponibilidade, pela tua amizade, pela tua sinceridade, pela tua humildade. Isso eu te falo fora daqui, tu sabe disso. E eu sou muito grato pela tua vida, mano. Obrigado mesmo, de coração. É isso aí. É um privilégio mesmo. A gente vai trazer várias pessoas aqui que vocês vão me ouvir muito dizendo, cara, é um privilégio. Sim, pessoal, eu sou muito privilegiado, entendeu? Deus, ele me dá muitos presentes e para mim um dos maiores presentes que existe é você poder caminhar com pessoas que são de verdade. E não é porque o Jonathan está aqui, ele é de verdade. É um carinho muito grande, uma admiração muito grande. E, cara, que bom te ter aqui. Muito, muito bom te ter aqui mesmo. A gente estava ansioso por esse episódio. Porque a gente conhece teu coração, então, né, a gente sabe que chega uma hora que não tem jeito, vai transbordar, né? E, gente, já estamos nos despedindo. Não vou nem pedir considerações finais, porque arrematou, né? Não, arrematou. Já foi. Quer deixar um recado pro Noah? Esse recado é importante. Ainda bem que tu me lembrou, mano. Meu filho, o pai te ama, tá te esperando.
Tu vai ver, né? Quando tiver maior, tu vai ver esse podcast. Pai, tem muito orgulho de ti. Em agosto ele já chega aí. Top. Tô me preparando pra te receber com tudo aí. Tá ali já, né? Tá na perto, porta já. Tá perto, tá na porta. rapidinho. Top, gente. Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso Follow Jesus Podcast. Citando mais uma vez nossos parceiros que estão nos apoiando aí, a QI Produções. Novamente, entre em contato com eles. O serviço é realmente de qualidade, é muito bom. Já temos alguns episódios gravados para trás, então você já está percebendo, quando eu falo assim, ó, a qualidade do serviço é muito boa. Você já está percebendo, então não perde tempo. Tira aí a tua ideia do papel, o teu projeto do papel. Não espere para que Deus persiste e dizer, olha só, cansei de esperar. Entendeu? Fica essa dica aí, Aproveita. E, já aproveitando o ensejo, segue a gente lá. Segue a gente no YouTube, ativa lá o sininho, se inscreve na página, segue a gente no Instagram, a gente tá no TikTok, no X, no Facebook. Eu tô numa briga pessoal e ferrenha com o Spotify, que eu estou perdendo, mas vai dar certo em nome de Jesus. Logo, logo. E logo, logo a gente vai estar subindo os episódios lá, mas segue a gente lá também. Porque é como o Jonatas lembrou muito bem aqui. Nada do que a gente está fazendo aqui é para nós. Não é para mim, pro Thiago, pro Jonatas. Não é pro Everton, que hoje não pôde estar aqui. Aliás, abraço, mano. Deus abençoe. Tudo que a gente está fazendo aqui é para apontar para Cristo. Só que não faz sentido a gente pegar um material, colocar nas redes sociais, colocar no YouTube e ficar só ali e ninguém assistir. Então, se você estiver compartilhando isso, as pessoas vão assistir e elas serão edificadas. Eu tenho certeza que serão. Então, ajuda a gente aí a estar divulgando esse material para o maior número de pessoas possíveis. Se o Everton tivesse aqui hoje, ele ia dizer para você agora, mandar para 16 mil pessoas. Eu nem vou dar esse empenho todo, mas... Cara, deixa Deus te usar. Dá uma forçadinha Dá aí. uma forçadinha aí que a gente tá ansioso para que o conteúdo vá adiante. Para que, como o Jonatas falou, cara, uma pessoa que a gente conseguir alcançar já tá maravilhoso. Agora imagina comigo 2, 3, 4 e por aí, assim por diante. E vocês podem fazer parte disso, né? E você pode fazer parte Então, disso. galera, segue a gente lá, como o Alisson falou. Segue o pessoal da QI também. Tem as redes sociais deles aí também, a gente vai deixar ali na descrição. Aproveita, compartilha com todo mundo, porque vocês podem fazer parte desse movimento. Então, a gente está aqui justamente para levar a mensagem de Cristo, né? Isso aí. Então, aproveita, compartilha com seus grupos, com seus familiares, enfim. E, pra gente finalizar, Deus abençoe tua vida, teu ministério e as tuas finanças. Fica com Deus. Valeu. Valeu, galera. Beijo, beijo. Tchau.